palácio não tremeu por causa de gritos ou caos repentino. Tremeu por causa de um silêncio pesado e ensurdecedor. Apenas 5 minutos após uma confirmação privada chegar à Casa Real, o mundo mudou. O príncipe William e Catherine avançaram para fazer um anúncio. Era a notícia que ninguém no país estava preparado para ouvir. A saúde do rei Charles havia sofrido uma reviravolta trágica e irreversível a portas fechadas. Essa atualização médica forçou a família a conversas emergenciais sobre sucessão e sobrevivência. O que começou como um exame de saúde de rotina se transformou em um momento de profunda tristeza pública. William não se apressou em finalizar o comunicado. Permaneceu de pé sobre a mesa, encarando as palavras como se fossem uma sentença pesada. Catherine permaneceu em silêncio ao lado dele, observando o ritmo de sua respiração. Ela ficou perto o suficiente para oferecer apoio, mas o deixou de processar o choque. As responsabilidades públicas, oficiais, desempenhadas pelos membros da realeza seriam agora urgentemente revistas. Essa simples frase tinha mais peso do que qualquer termo médico usado naquele dia. Significava que o palácio estava se preparando para uma mudança permanente no poder. O rei estava ausente da sala quando a confirmação foi preparada. Sua ausência impactou a família mais do que qualquer aviso verbal. Charles sempre fora o centro dessas decisões importantes ao longo de sua vida. Agora seu silêncio provava que algo profundamente havia se rompido por trás dos muros do palácio. A família não precisava mais lidar com sussurros sobre seus níveis de energia. Eles estavam diante de um aviso formal, que chegou primeiro a William e Catherine. Conselheiros médicos de confiança haviam transmitido a notícia confidencial naquela manhã. William finalmente pousou o papel, sem emitir um único som. Ele não o bateu com força e não interrompeu os assessores. Essa contenção tornou a atmosfera ainda mais devastadora para todos que assistiam. Catherine viu um filho lutando para esconder sua dor do mundo. Ela sabia que essas palavras logo ecoariam em todas as telas e lares. No entanto, ela entendia que a ferida pertencia, antes de tudo, à família e não ao público. Uma instrução privada rigorosa se espalhou pela Casa Real com uma velocidade arrepiante. Não haveria movimentação desnecessária nem comentários informais por parte da equipe. Essa ordem específica era importante porque uma frase maldita poderia destruir a confiança pública. O palácio queria controle total sobre a narrativa para evitar rumores. A família queria mais tempo para assimilar a situação, mas a condição imposta pelo rei lhe roubou esse tempo. William olhou para Catherine uma última vez, antes da confirmação ser divulgada. Ela não fez um grande discurso, oferecendo apenas uma presença firme e tranquilizadora. Para o príncipe de Gales, aquele apoio silencioso foi finalmente suficiente. Ele compreendeu que, uma vez ditas as palavras, a tragédia cresceria. Pertenceria à monarquia, ao povo e a todos os que fossem afetados por ela. À medida que a notícia se espalhava, deixou de ser apenas sobre a saúde debilitada de um homem. Tornou-se tomar um teste profundo para todos os que estavam mais próximos da coroa. Para William era o som de um medo de infância retornando. Para Catherine, era um chamado para se manter firme enquanto o terreno se movia. Para Charles era uma lembrança cruel de que reis não podem controlar o tempo. E para a rainha Camila era o início de uma solidão profunda e inabalável. William encarava o rascunho enquanto o futuro se aproximava cada vez mais. Ele não estava mais ali apenas como um filho enlutado. Era o herdeiro próximo na linha de sucessão para carregar o fardo do soberano. A monarquia precisava de alguém firme, e todos olhavam para ele. Catarina colocou a mão sobre a de William, não para impedi-lo, mas para lhe dar segurança. Ela sabia a diferença entre o dever que ele tinha e sua dor particular. A calma dela era essencial, pois se o futuro rei se descontrolasse, a sala desabaria. Charles havia feito um pedido específico antes do anúncio ser divulgado ao mundo. Ele queria que William e Catherine confirmassem a notícia. Recusou-se a permitir que uma secretária médica ou uma voz oficial fria se pronunciasse. O rei queria que o futuro da coroa demonstrasse verdadeira ternura humana. Entretanto, a rainha Camila recebeu a notícia separadamente em sua ala privada. A rainha consorte permaneceu rígida em sua cadeira enquanto a porta se fechava,
Seu rosto empalideceu e suas mãos permaneceram perfeitamente imóveis. Seu título pareceu repentinamente inútil diante da solidão que a envolvia. Ela havia permanecido ao lado de Charles em muitas tempestades, mas desta vez a sensação era completamente diferente. Era o próprio corpo do rei, forçando decisões que nenhum coração estava preparado para tomar. Um assessor sênior retirou discretamente uma pasta com compromissos públicos da mesa do rei. Essas visitas oficiais eram a maneira pela qual o monarca se mantinha visível ao seu povo. Aquele pequeno gesto sinalizava o que ninguém ainda estava disposto a dizer em voz alta. Muitas aparições planejadas talvez nunca acontecessem como haviam sido originalmente planejadas. Para entender por que isso teve tanta força, precisamos olhar para trás. Essa crise começou com um simples jantar em família em Windsor semanas antes. Durante uma noite tranquila, o rei pegou seu copo d'água e parou. Ele interrompeu a conversa e olhou para William com uma expressão perturbadora. Esse foi o gatilho específico que ninguém na família jamais esqueceria. Charles entrara naquele jantar determinado a manter o controle sobre sua casa. Ele queria uma noite tranquila para discutir os deveres futuros sem causar pânico. William percebeu a mudança no comportamento do pai antes de qualquer outra pessoa. O príncipe estava ouvindo quando notou que a voz do rei começou a enfraquecer. Catherine olhou para o outro lado da mesa e viu o rei apertando a madeira polida. Ele se mantinha firme graças ao puro orgulho enquanto suas forças se esvaíam. A princesa não interrompeu o rei nem alarmou os outros, mas compreendeu imediatamente que não se tratava de um cansaço comum. Era o corpo do rei dando um último aviso à coroa. Charles tentou continuar sua frase, mas parou novamente em silêncio. William empurrou a cadeira para trás com um som seco que ecoou pela sala. O filho desapareceu por um instante e o protetor assumiu seu lugar. Catherine percebeu a transição e soube que o futuro rei havia ultrapassado um limite. O jantar terminou abruptamente sem qualquer explicação formal aos convidados. Uma avaliação médica confidencial foi solicitada imediatamente após Charles deixar a sala. Essa avaliação de alto nível por médicos de confiança transformou a crise em preparação oficial. O palácio não se perguntava mais se havia algo de errado com o monarca. A questão era por quanto tempo mais a verdade poderia ser escondida em segurança. Mais tarde, Catarina encontrou William sozinho em um corredor mal iluminado, com o olhar perdido. Ele carregava o peso da consciência de que a fragilidade de seu pai abalaria a nação. A equipe médica particular de Charles começou a elaborar em segredo um plano de redução de suas atividades. Muitas responsabilidades seriam transferidas para proteger o que lhe restava de saúde. O jantar em Windsor expôs o medo, mas um confronto posterior revelou as fragilidades. Apenas William, Catherine, Camilla e Charles estavam sentados em uma sala diante da verdade. Camilla exigiu uma resposta antes que qualquer outra pessoa tivesse a chance de falar. Ela questionou por que William e Catherine foram escolhidos para se dirigir ao público. A rainha consorte argumentou que as palavras escolhidas faziam o rei parecer fraco. Sua voz carregava um medo profundo, mas soava como uma acusação contundente. William respondeu com uma fúria contida, que surpreendeu a todos os presentes. Ele argumentou que esconder a verdade acabaria por fazer a família parecer cruel. Catherine viu o maxilar de William se contrair enquanto a discussão começava a se intensificar rapidamente. Ela deu um passo à frente antes que a tensão pudesse destruir a família. Lembrou-lhes que Charles ainda estava ali ouvindo. Ele ainda era um ser humano, sob o peso das expectativas da coroa. A monarquia não podia pedir que ele assistisse à sua família brigar, por causa de sua fragilidade. Charles finalmente se pronunciou, revelando que havia aprovado pessoalmente o papel de liderança de William. Ele confiava em seu filho para proteger a monarquia e o público simultaneamente. Naquele momento, o monarca deixou claro cuja voz guiaria o futuro. William não parecia vitorioso. Ele parecia completamente devastado. Catherine permaneceu por perto, ciente de que essa mudança de poder era uma ferida profunda. Camilla ouviu a segunda verdade um instante depois, enquanto a reunião continuava. Os deveres reais já haviam sido revistos e as responsabilidades seriam transferidas para William. A rainha consorte silenciou.
pois ninguém havia dito aquilo em voz alta antes. Charles baixou o olhar para o chão e a energia da sala mudou. O rei havia confirmado uma mudança permanente e William teria que lidar com ela. William estava sentado com uma pasta de documentos aberta, mas não virou nenhuma página. Cada documento representava um lugar onde seu pai não podia mais ir. Cada linha de substituição aproximava o futuro rei de um papel que ele temia. Ele não queria herdar o trono por medo ou por uma emergência médica. Catherine o observava lutar contra o peso do silêncio da sala. Ela disse a William que proteger o pai não significava substituí-lo. Suas palavras eram importantes, porque o palácio e o público precisavam de verdadeira estabilidade. O príncipe precisava de permissão para ser filho antes de se tornar um símbolo nacional. Um assessor do palácio entrou discretamente com uma lista marcada do gabinete do rei. O rei já havia incluído o nome de William ao lado de importantes compromissos futuros. O monarca havia percebido seu declínio muito antes do que a maioria imaginava. Ele vinha preparando o filho em silêncio enquanto escondia sua própria dor física. Essa descoberta atingiu o príncipe com mais força do que qualquer ordem oficial do governo. William olhou para Catherine e admitiu a verdade que havia engolido durante toda a manhã. Ele nunca quisera que esse momento de transição chegasse por meio de sofrimento pessoal. Camilla percebeu a mudança quando as decisões passaram a ser tomadas por William sem que ela soubesse. A rainha consorte ficou paralisada ao saber dos novos protocolos. Ela percebeu como uma crise médica poderia alterar rapidamente a dinâmica de poder na realeza. Catherine viu a mudança. Camilla sentiu o impacto e William aceitou a realidade. O poder havia chegado, por meio de mudanças de agenda, palavras cuidadosamente escolhidas, e a preparação de um pai. Na manhã seguinte, o palácio reagia à verdade incontornável. Os funcionários cochichavam nos corredores sobre as mudanças repentinas na programação. Camilla estava sozinha junto a uma janela observando o nascer do sol sobre os jardins. Ela compreendeu que o antigo modo de vida finalmente havia chegado ao fim. Observou um assessor retirar o próximo cartão de compromissos do rei do quadro. A rainha consorte não lhe pediu que parasse nem ofereceu qualquer protesto. Ela observou o cartão desaparecer, seu rosto se contorcendo em uma tristeza silenciosa. William recebeu sua primeira ligação oficial antes mesmo de a família se acomodar para o café da manhã. Um alto funcionário da corte explicou que revisões emergenciais na agenda haviam começado. A família não estava mais esperando. O palácio já estava se transformando. Catherine estava perto o suficiente para ouvir as respostas de William ficarem visivelmente mais curtas. Suas respostas breves não eram frias, mas um sinal necessário de controle. Ele estava sendo pressionado a agir, enquanto tentava se manter como um filho enlutado. O palácio preparou discretamente duas versões diferentes da próxima declaração pública. Uma soava esperançosa, enquanto a outra tinha um tom muito mais severo. Catherine soube que Charles havia pedido que ela permanecesse sempre perto de William. O rei confiava a ela a responsabilidade de manter o futuro monarca com os pés no chão. E firme. William olhou para Catherine quando ela lhe contou isso e nenhum título importava naquele momento. Mais tarde, William entrou no quarto do pai, sem a presença de nenhum assessor. A crise tornou-se dolorosamente simples, sem protocolos ou declarações polidas. Por um instante, o príncipe de Gales foi apenas um filho sentado ao lado do pai. Charles olhou para William com uma ternura que as regras do palácio raramente permitiam. Ele sabia que o filho havia sofrido o primeiro golpe em público. Charles se desculpou por o fardo da coroa ter chegado dessa forma. William respondeu que apenas temia perder o pai. Essas palavras romperam a distância real, que geralmente definia o relacionamento deles. Charles estendeu a mão para o filho, um gesto que carregava anos de emoção não expressa. O rei explicou por que escolheu William e Catherine para o anúncio. Ele queria que o público visse a continuidade envolta em genuína compaixão humana. Ele também queria honestidade, porque a nação merecia saber a verdade. William levantou-se lentamente da cadeira quando a conversa finalmente terminou. Ele não parecia aliviado. Pelo contrário, parecia profundamente transformado pela conversa. Charles o observou partir com uma mistura de orgulho paterno e tristeza. Ao meio-dia, a notícia já havia se espalhado pelas ruas de todas as cidades.
A confirmação sobre a saúde do rei causou uma profunda pausa nacional. No Palácio de Buckingham, o público se reuniu silenciosamente perto dos portões de ferro. William viu as primeiras reações em uma tela de televisão com som baixo. O público não estava mais julgando as notícias, mas sim as pessoas que as transmitiam. Catherine compreendeu que sua quietude havia se tornado uma mensagem vital da estabilidade. Uma manchete de jornal apareceu. O rei recua. William e Catherine lideram. A trágica confirmação não destruiu a imagem pública estoica da monarquia. Ela desnudou a instituição e revelou o medo humano que ali se escondia. Mostrou o verdadeiro preço de uma coroa passada em meio à dor. William e Catherine não apenas deram a notícia ao mundo. Eles carregaram uma família ferida e mudaram o significado da liderança real.